Alemão, eu queria que você comentasse, analisasse o jogo e principalmente se as mexidas que você fez, até você já havia adiantado, isso contribuiu para as dificuldades do time e para essa primeira derrota em casa. Não, Lúcio, a derrota ela não era esperada, né? Até porque a gente vinha num momento muito bacana e, aliás, estamos num momento muito bom ainda, né? Estamos dentro do G4. Eu acho que tudo que nós conquistamos até agora foi mérito da equipe, dos jogadores, de muito trabalho, muito empenho. A derrota ela realmente não veio do jeito que a gente queria, não é o que a gente queria, lógico. As mudanças elas foram importantes para a gente até observar também, que isso também serve como parte do nosso processo, né? Para saber até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir com alguns jogadores, com alguma situação de jogo. Então a gente tem um plantel aí que a gente precisa também avaliar todo mundo e observar todo mundo e perceber as características de cada um, né? Então acho que isso foi importante. O primeiro tempo, né, assim, a gente muito espaçado. Na verdade, o grande problema do primeiro tempo nosso foi o espaçamento da equipe. O ataque saía para marcar e a defesa ficava parada lá atrás. Isso deixou um buraco muito grande no meio do campo, onde a Ponte, com muita qualidade, soube trabalhar muito bem a bola, né? No segundo tempo a gente conseguiu compactar mais a equipe, a defesa conseguiu sair mais e a gente não deu tanto espaço, apesar de ter tomado o terceiro gol num erro de passe, a bola no nosso pé também, então acabou dificultando muito tirar 2 gols de diferença de uma equipe tão qualificada como a Ponte. As mudanças, Diego na frente, o Paulinho, elas renderam aquilo que você esperava ou um jogo como esse, um adversário difícil, não dá para você analisar os dois? Não, dá sim. O Diego abaixo, né, do que a gente esperava. Eu esperava realmente que o Diego conseguisse fazer um melhor jogo, né, até pela condição dele, né, por onde ele já foi, por onde ele passou. E eu vou falar a verdade, é um jogo bom para jogar, né? Um jogo aberto, não é o primeiro tempo, não foi um primeiro tempo truncado, onde a gente fala assim, não tinha espaço para ele jogar, não tinha espaço para o Paulinho jogar, como não teve tanto no segundo tempo, né, Ademir? No primeiro tempo ele teve bastante oportunidade de espaço para jogar, mas infelizmente ele não estava num dia bacana, não estava numa noite feliz. Não é a culpa da derrota, não é dele, a culpa da derrota não é do Paulinho, não é do Caculé que entrou. Eu digo mais, a gente perdeu o jogo pelo espaçamento que a gente deu para a equipe da Ponte Preta, uma equipe muito qualificada, muito boa, né? E a gente deu muito espaço para uma equipe de qualidade dessa, você não pode dar tanto espaço. Então foi um erro coletivo, foi uma perda coletiva. Tivemos resultados fora de casa, que eu falei que uma hora a gente, né, ia dar uma enroscada, porque você não vai ganhar sempre dentro de casa, e uma hora você vai enroscar. E infelizmente nós perdemos hoje, mas dentro de uma pontuação muito boa para a gente seguir firme na competição. Alemão, foram 2 derrotas até agora, né? A primeira em casa, a outra para o Sport. Foram os 2 times mais difíceis? Mais difíceis, né? Mais difíceis. Duas equipes eu digo assim, de muita tradição de Série A, né? Você vê que a Ponte, ela joga 2, 3, 4 anos na Série A, às vezes cai uma, mas é uma equipe de muitos anos de Série A, e o Sport também. São 2 equipes de peso, de camisa, de qualificadas, né? Acostumadas a esse tipo de competição, né? Então, são 2 grandes equipes. Então, de repente, a gente perdeu para a equipe que ela tem capacidade de subir, né? Também, né? Isso pior se nós tivéssemos aí perdendo para alguma equipe que está brigando pelo rebaixamento, que estivesse lá embaixo, certamente seria muito pior para a gente. Mas assim, a derrota ela acontece e a gente tem que manter a nossa tranquilidade, a linha de trabalho que nós estamos tendo, jogadores importantes que nós temos no grupo, então a gente tem que todo mundo manter o mesmo foco aí. Temos aí um mês de parada, vamos dar uma semana de descanso para esses jogadores também, que é importante, e na volta a gente seguir firme aí, para a gente seguir dentro do G4, se Deus quiser, já na próxima rodada, na volta da parada. Alemão, ainda na questão do jogo, o jogo estava caminhando bem para que vocês chegassem no vestiário e tivessem uma conversa com um empate consolidado. O quanto que esse segundo gol, de fato ou não, destruiu uma conversa que você já estava preparando para o vestiário e até a reação dessa equipe? Júlio, a gente não estava no bom primeiro tempo, né? Mas a gente saiu na frente. Tomamos um gol que foi uma bola, passou de 100 km por hora aquela bola que o rapaz pegou lá, muito feliz. E o gol, ele veio realmente atrapalhar todo o trabalho, porque o árbitro deu 1 minuto, ele deu 2 minutos, né? Não sei se tinha necessidade de dar 2 minutos, mas ele deu, depois ele deu mais 1, né? E a bola saiu depois dos 48 para o escanteio, muitos árbitros terminam e ele não terminou. Isso foi uma coisa que eu fui cobrar dele depois do final. Não cobrar não, conversar com ele, né? Porque realmente atrapalhou bastante. Mas eu acho que pior até do que o segundo gol foi o terceiro, né? Porque a bola estava no nosso pé,
e a gente jogando, e a gente errou o passe e tomou o terceiro gol, porque você tirar um gol ainda até que não é tão difícil, agora você tirar 2 numa equipe dessa aí realmente fica muito mais difícil, entra mais o nervosismo, entra mais a precipitação dos passes, e a equipe da Ponte ela se fechou muito bem, né? Infelizmente foi uma derrota triste para a gente, né? A gente sente bastante essa derrota aí, mas que não é o fim do mundo e que a gente precisa continuar trabalhando e saber sim que acho que a equipe evoluiu o segundo tempo perto em termos de poder ofensivo do que foi os 2 últimos jogos, apesar da gente ter ganho os 2 últimos jogos, a gente não teve uma condição de jogo muito boa em termos ofensivos, e nesse segundo tempo sim, a gente ficou bastante com a bola, rodou bastante a bola, chegou várias vezes, né, bolas de cruzamento de fundo, principalmente, que é uma característica da nossa equipe. Alemão, você mencionou aí a Ponte Preta Esporte como também adversários difíceis, e lógico, é uma derrota que o torcedor aceita, porque até aplaudiu, né, os jogadores da saída, né, dando força para o torcedor. Que lição que você tira dessa derrota para a Ponte e os erros que não devem acontecer agora, depois da volta da Copa América? Na verdade, a lição é que nós precisamos jogar mais compactado, né, que foi um dos poucos jogos que nós jogamos muito espaçado e nós tomamos os gols. Outra lição que a gente tira é que, na verdade, foi um aproveitamento de segundo tempo, que a gente voltou à nossa característica de jogo, né? E a gente está bem. Eu tinha feito um levantamento antes do jogo aqui, e a gente termina com 66% de aproveitamento nesse momento, né? E nós temos aqui as equipes que subiram ano passado, o Goiás com 52, o Avaí com 53, o CSA com 54, e o Fortaleza com 63% de aproveitamento, né? Então nós estamos hoje aqui dentro de uma média espetacular dentro da competição. Nós temos que realmente para a torcida vir aqui dentro de casa e ver a gente perder de 3-1, lógico que é uma decepção. Não sei, se não me engano, pelo que eu vi, devia ter mais de 7 mil pessoas dentro do campo, 9 mil pessoas. Estava bonito o estádio de novo, a torcida acreditando, mas que ela continue acreditando, porque nós estamos bem pontuados, nós estamos com uma porcentagem que eu tenho falado, que se a gente manter acima dos 55%, 60%, você é uma pontuação de subir, né? E a nossa equipe tem capacidade para se manter dessa forma, né? Lógico que a derrota ela dói muito, mas que a gente continue trabalhando da mesma forma que a gente tem feito. Alemão, o Dagoberto veio para o jogo na sexta-feira, entrou aos 13 do segundo tempo, ficou de fora desse jogo. A gente até percebeu que na semana passada ele até fez uma força muito grande para estar no jogo, enfim, chegou até a dar algumas declarações que estava pronto. Ele voltou sem estar preparado, ele sentiu de novo. A informação é que ontem ele conversou com você e pediu mais um tempo para se recuperar. Eu queria que você falasse sobre esse episódio e a ausência dele no jogo. Lúcio, acho que é bom a gente pôr um ponto final nisso, né? O Dagoberto faz parte do grupo, ele é um jogador do grupo, não tem nada com o Dagoberto. O Dagoberto é um cara que eu admiro demais, é um cara vencedor, é um cara que quer estar dentro do campo o tempo inteiro e provavelmente, se Deus quiser, ele vai estar dentro do campo contra o Operário. São ainda 30 jogos lá, como manter essa boa média que você citou aí para o time que nos últimos anos aí, no século XXI, Londrina não tinha um bom início assim como teve nesse ano. Como manter esse bom momento nos outros 30 jogos? É um campeonato difícil, né, Rafael? O que a gente tem falado é manter o plantel focado, é os caras acreditando no potencial deles, acreditando no trabalho deles, né? A gente trabalhar muito cada dia, cada derrota a gente aprender com ela, cada vitória não se empolgar com ela, como nós temos feito até agora, né? Então, aquilo que eu te falei, as nossas médias aqui, eu tenho do Paranaense, tenho da Copa do Brasil, 61%, Paranaense 52%, né? Uma média geral, 58% de aproveitamento em todos os campeonatos, né? Dentro de casa, 63%, 54%, nós estamos acima de 50% em tudo que nós fizemos até agora, em todos os campeonatos, né? Nós ganhamos de um Bahia que está entre os primeiros, num jogo aqui em casa, entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, nós perdemos fora, sim, e o jogo do Bahia fora, ele entra aqui dentro dessas estatísticas. Então, todas as competições que nós fizemos até agora, muito bem, e nós temos que acreditar que a nossa equipe tem potencial, trabalhar muito e seguir firme na competição. Tem uma paralisação de mais de um mês. Qual é o planejamento durante essa paralisação? O planejamento, Ademir, é dar uma folga para eles. Voltamos na terça que vem, né, para dar um descanso para eles também, porque é importante também, até porque você não ficar treinando um mês aí, né? Na volta, pretendemos fazer pelo menos 2 amistosos aí. Eu sei que está um pouquinho complicado, que tem equipes que estão indo em competição, Série B, Série C, Série D. E a gente vai tentar fazer alguma coisa para manter, né, o nível de jogo.
e manter o trabalho que nós temos feito aí desde o início do ano. Alemão, aproveitar a pergunta do Rafael, do Lúcio, do Ademir, todo mundo. Você falou em grupo, falou em planejamento. Vou aproveitar também a presença de Ocimar aqui para resgatar uma entrevista dele no começo, até no final do ano, que ele falou que o Londrina iria jogar o Paranaense com a cara do Paranaense, que a nossa federação não repassa uma verba para os clubes e tudo mais. O que aconteceu? Houve um efeito surpresa, né? Os jogadores jovens deram resultado e os que deram resultado já estão naquela negociação para deixar o Londrina. A gente, em contrapartida, vê um Diego Gonçalves que não emplacou, um Mocelin não emplacando, entre outros reforços também não emplacando. Como é que vai ser o teu trabalho, não em questão de planejamento de folga, de jogadores e tudo mais, como é que vai ser o teu planejamento com diretoria na questão de se avaliar o que você pode buscar ou não? Você já tem nomes ou posições que você precisa de reforço ou tudo mais? Ora, nós temos um plantel forte. Esses números aí diz tudo. Bom, em relação a... Só mais um questionamento. Em relação à meta, né, que você tinha traçado internamente de 15 pontos, né, para os 8 primeiros jogos, vocês superaram isso. Falando não especificamente do jogo de hoje, mas esses 8 primeiros. Superou expectativas? Foi dentro do que você planejava? Dentro do que eu planejava. Eu esperava fazer 15 pontos, nós fizemos 16. Né? Mais uma vez eu falei, os números estão aí, os números não mentem. Né? Eu falo para você assim, ó, nós temos um bom grupo. Um grupo competitivo e um grupo forte. Né? Cabe a todos nós, cidade, clube, jogadores, acreditarem nisso e não ficar achando problema de repente onde não tem. Né? Nós temos que nos fortalecer e buscar força. Se vocês me derem algum nome aí bom para vir ganhar, né, o que o Londrina pode pagar, de repente a gente contrata alguém, mas eu acho pouco difícil trazer alguém que ganha o que os nossos jogadores ganham para jogar melhor do que os nossos. São alguns jogadores que você perde? São alguns jogadores que você perde, Alemão, que foram destaque do Ronquinho, Felipe e o próprio Romo, que são setores interessantes do time nesse ano. Sobre essas reposições, você já ganha na lateral esquerda o Breno. Isso. E tem a volta do Paulista, que pode ganhar condição de jogo. E para o meio campo, você pensa em mais um ou dois jogadores? O Ocimar, né, o Sérgio já estão correndo atrás de alguma coisa para repor essas peças que eventualmente possam sair, né, Rafael? Mas nós temos aí a cada posição 2 a 3 jogadores de nível, né, que fazem parte do elenco já. De repente a gente repor um ou outro aí que eles já estão vendo também, isso é natural, né, essas situações. E a gente manter a força do grupo, a força dos jogadores capacitados, né? Então a gente tem que nos unir, não adianta a gente ficar aqui achando que está ruim, que não tem nada ruim não, está muito bom. Lógico que a gente tem que sempre evoluir, sempre melhorar, sempre trabalhar para produzir mais do que a gente produz, né? E do que a gente produziu numa derrota. Se a gente perdeu é porque a gente não produziu tanto assim. Então todos nós temos que ter consciência que a gente precisa melhorar. E eu tenho certeza que os jogadores também ficaram chateados, tenho certeza não, ali dentro do vestiário estavam chateados com a derrota, todo mundo sentiu a derrota, ninguém ficou feliz com ela, né? E nós sabemos que nós precisamos evoluir sobre isso.